Adonai. Shalom Adonai. Esse vídeo aqui vai ter um pouco do meu relato de EQM. Eu vou fazer esse relato em forma de ensino, em forma do que eles me ensinaram nesses 4 meses que eu tive em coma. Você pega esse relato meu e filtra. O que você achar que é bom, você guarda. E o que você achar que é ruim, você descarta. Eu estou contando uma experiência minha. Antes de eu tomar o raio, eu era judeu ortodoxo. Depois que eu retornei de coma, eu já nem falava direito mais. Nem minha linguística eu tenho. Vocês que me acompanham sabem que eu falo errado, sabem que eu tenho muita dificuldade de montar um raciocínio. E mesmo assim eu tenho que fazer porque é algo que eu já tentei fugir e não deu certo, sabe? Eu não gosto de estar aqui. Eu vou ser franco em falar. Eu não gosto de exposição. Eu não necessito dessa exposição no YouTube. Desculpa a franqueza. Eu já tentei fugir disso aqui, mas não deu certo. Sabe, acontece algo que eu não vou relatar aqui. Tem pessoas aqui que já é inscrito aqui no YouTube que já sabe. Às vezes pega amizade, eu relato que eu passei depois para querer não estar fazendo isso aí. Então hoje eu sei que eu tenho que fazer e estou fazendo, porque é difícil mexer com esse tipo de assunto. As pessoas estão muito presas na Matrix, e eu tenho uma linguagem simples, então é difícil. Então, depois que eu volto de lá, eu já me considero hoje um judeu messiânico. Mas eu tenho como experiência própria, se você falar para mim o que são religiões, são programa da Matrix. Mas se você tiver filho pequeno, você tem que levar seu filho na igreja. Por que você tem que levar seu filho na igreja? Para ele ter o conhecimento. Porque é igual a criança, ele vai tomar o leite, depois ele vai tomar um mingauzinho, depois você vai engrossar o alimento sólido. Então você tem que levar o seu menino ou sua filha na igreja. Agora, se você ensina as escrituras em casa, aí eu acho que não tem nem necessidade. Tem o lado de socializar a criança, né? Isso é muito válido. Isso aí vai de cada um, né? Mas eu estou falando depois que eu volto dessa experiência de 4 meses, eu já não sou mais judeu ortodoxo. Eu já acordei judeu messiânico. Vem dizer, lá quando você está lá, ninguém fala de religião, filho. Nem menciona isso. Isso aí é doutrina de homem. Eu sempre falo isso. Mas eu vou relatar aqui em forma de ensino, tá? Eu quero que você compreende o que você está passando. A sua experiência é um teste. E se você não lembrar disso, o preço é alto a pagar. As pessoas têm que acordar. Se você não acordar, você vai perder a sua vida. O Messias, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a porta, ele é tudo. Se você não passar pelo Messias, você não vai ressuscitar depois que você morrer. Só ressuscita quem dormiu no Messias. Aí você levanta com o Messias. Eu vou explicar de uma forma simples e vai dar entendimento. E eu vou mostrar algo que você vai compreender de uma forma, assim, bem profunda. Antes de eu ter essa experiência, eu não era terraplanista, eu não tinha nada o formato da Terra, sabe? Quando eu volto dessa experiência, eu volto já com o formato que eles me ensinaram. Eu aprendi lá nessa experiência em coma. Foi lá que eu aprendi isso. Não foi em outro lugar. Eu não tinha esses tipos de ensinamento, da forma como era elaborado o tempo. Eu não tinha nada disso, mas eu vim de lá com esses ensinamentos que você vai compreender agora. Quando você sai do corpo, quando você tem essa experiência de sair do corpo, você vê um cordão de prata. Ele é nítido e forte. E é apavorante quando você está fora do corpo. Você quer voltar. Aqui é a sua casa. Por isso que é o templo do Espírito Santo. E é a conjunção. O que é o corpo? O que é o corpo humano? O corpo humano é a conjunção do espírito, da alma e do corpo. E quando você está aqui, a sua alma está ligada nesse cordão de prata, você quer voltar para o corpo. É uma agonia, é um sofrimento, porque você quer voltar para aqui. Aqui é a sua matéria, aqui está a sua matéria, está a sua densidade, vamos falar assim. E aqui você perde a densidade.
Você vê a sua alma, você olha para sua mão, você olha, é assustador. E geralmente você fica grudado no teto. E quando você vê as pessoas chorando, seus filhos, sua filha, em fração de segundo você valoriza coisa que você não fez. E coisa que você acha que você não devia fazer e que você tem que fazer é voltar para coisa simples, sentar na mesa, comer com os filhos, entrar no quarto, conversar com seus filhos. E as pessoas não fazem isso. As pessoas estão perdendo isso, porque elas ficam presas em celulares. Essa é a verdade. Eles colocam os filhos em jogo, celular. A criança não tem mais aquela convivência com o pai. O pai não pega a escritura, não estou falando quem faz, não estou generalizando, claro. Mas tem pessoas que não pegam uma escritura e lê com os filhos. Fala, ó, agora das 9 às 10 da noite, ou das 8 às 9, nós vai sentar aqui e nós vai ler as escrituras. Você podia explicar para os seus filhos. De uma forma simples, não ficar lendo. Você tem que explicar e fazer uma história para ele. Você lê primeiro e depois você conta a história, mas você vai lendo os versículos. É assim que você vai ensinando a criança para ela retornar no caminho de volta. Não ela se aprofundar na Matrix, né, e se perder. Geração TikTok. Então, o que acontece? Quando você está aqui, ó, você quer voltar para o corpo. Mas, no meu caso, eu não consegui voltar para o meu corpo e, de repente, eu vi a Matrix ela ser fragmentada na minha frente. É algo muito assustador. Quando a Matrix começa a se fragmentar na sua frente, é desesperador. Eu não sei nem falar a palavra, o raio me dificultou. Então é Não, eu tenho que falar essa palavra, espera aí. Não, eu vou ter esses desafios, eu tenho que quebrar, espera aí. Aí, ó, desesperador. Deve ser isso aí. Desesperador, né? Desesperado. 2 S. Desesperado. A fonoaudiólogo fala para mim, quando acontecer isso, faça na hora. É algo que eu tenho que vencer, sabe? A linguística minha, eu perdi ela totalmente. Isso me irrita, porque eu era uma pessoa que falava bem. E depois do raio, eu não falo nada. Essa é a verdade. E quando a Matrix começa a se fragmentar, você começa a ver várias cores. Aí vem várias cores na sua frente. Você vai começar a entrar, é como se fosse em um túnel. É um furacão. Eu vou falar algo aqui. Pessoas que têm experiência com aqueles chá de ayahuasca, eu acho que deve ser, eles veem muita luz no início. Por que eles estão vendo muita luz no início? Porque a dimensão, ela está sendo fragmentada. O que ela está sendo fragmentada? Ela está sendo fragmentada, só um minuto aqui, ó. Ela está sendo fragmentada da terceira para a quarta. Então, nesse 7 lei, aqui tem 7 camadas, ó, 7 camadas de proteção. Quem toma o chá de ayahuasca, ele não tem permissão de vir para cá, quebrar a dimensão. Então ele começa a ver luzes, ele está vendo uma proteção. Tanto é que quando eu não sei usar essas linguagens, porque eu não faço uso e nunca fiz. Mas eu converso com pessoas e respeito quem pratica. Eu sou dessa opinião. Você nunca pode querer ficar apontando o dedo na ferida do irmão. Cada um vai prestar conta. Acabou. Quem é você? Quem é você? As escrituras falam que você não pode fazer isso. Você não pode julgar ninguém, filho. Então, se você toma aí seu chá, eu não estou te criticando não, tá? Não precisa nem perder tempo de pôr no comentário para me criticar. Então, o que acontece? Existe 7 de lei aqui para proteger você dessa quarta dimensão. Por quê? Porque na quarta, na quinta, na sexta e na sétima, você tem 1/3 dos demônios que caíram com o diabo. Então, você vai ter experiência, quando você chega aqui, com esses demônios. Tanto é que tem pessoas que não conseguem voltar, tem pessoas que entraram em coma. Outra coisa, porque a alma dele está presa aqui, ó, eles aprisionam a alma. E às vezes você pode voltar com demônio no seu templo. E depois ele quer sair, pode acontecer alvo de depressão. Para quem tem essas experiências, pode passar depois umas experiências muito ruins aqui na terceira dimensão. Estou falando uma linguagem simples. Outra coisa, quem faz uso desse chá, você pode até conversar com essas pessoas. Eles veem muita serpente e cobra no chão, quando eles falam que é uma experiência má. Eu conversei com uma amiga e ela me explicou isso. Mas quando eu estava tendo essas experiências e quando eu estava retornando, realmente é cheio de cobra. Quando você está nesses delay aqui, ó,
Principalmente tem o primeiro delay, no segundo, no terceiro. A partir do quarto delay, você já começa a ver as cobras. Tem muita serpente, sabe? Tudo desses anjos caídos. Então, por isso que eu falo para você que a gente está em um mundo em trevas. Você está na terceira dimensão, ela está na escuridão, filho. Por mais que você vê a luz física do sol, mas espiritualmente isso aqui está em trevas, não tem luz, filho. Eu vou contar a experiência do Sheol, você vai ver que coisa triste que é isso, mas eu quero que a igreja, quando você vai falar de mundo espiritual, ela já assusta. Ai, não, 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 isso é do inimigo. Não, não é do inimigo, filho, você vai passar por essa experiência. Você vai lembrar do que eu estou te falando. Depois é devolvida a memória. Quando você sai da sétima dimensão, está aqui sua memória, rapaz. Você é um anjo da primeira guerra celestial, não levantou a espada, fez politicagem, se escondeu da batalha, não apoiou nem a serpente e também não foi para o lado do Criador, que é a verdadeira luz. Tem que ter entendimento, tem que compreender esses assuntos. E aí o que acontece? Então eu vou pausando, nem que dê vários vídeos, mas eu quero que vocês compreendam isso, porque se você compreender isso está relacionado ao arrebatamento. Quando eu fizer aqui o vídeo do tempo, você vai compreender tudo. Então o que acontece? Ó, você está saindo do seu corpo, você vai começar a ver a Matrix se fragmentar na sua frente. Isso é a coisa mais interessante. Você vai olhar para o seu corpo, para a sua mão, você começa a ver todas as luzes. Eu falo isso porque quando eu retornei a voltar no meu corpo, aí eu já não estava mais no desespero. Primeiro que eu já vinha acompanhado com pessoas. E aí eu consegui ver, talvez era para a forma de ensino, para explicar certas coisas para as pessoas. Então aqui, ó, você tem os delay, né? Então quando você começa a ver aquele túnel, né? É um túnel que você começa a ver, que é isso aqui, ó. Você já começa a entrar para a quarta dimensão, para a quinta dimensão, e você vai subindo. Aí você vai chegar na sexta dimensão, e na sétima você já está quase criando uma consciência. Você já começa a virar, é uma luz misturada com fogo. Eu acho que é o plasma puro. Sabe, você começa, é algo interessante isso aqui, ó. E isso eu só percebi na volta. Conforme foi na volta que eles foram me explicando. Então aqui, ó, você está entrado, você está na Matrix. A terceira é a Matrix. Aqui sua densidade começa a diminuir. Aí na quinta dimensão você já vira um ser de luz. E aí na sexta dimensão você já começa a virar. Eu acredito que é o plasma misturado com o éter. É algo que não dá para entender. É um negócio assim. Eu sei que é um fogo. Só que eu vou correlacionar ao batismo agora. E você vai compreender. Quando você está na sétima dimensão, você tem o nosso modelo. Olha aqui, ó. Aqui está o nosso modelo, tá vendo? A sétima dimensão dentro do domo de quartzo. Então, o que está acontecendo com você? Você está contido da primeira até chegar à sétima, está contido dentro do domo de quartzo. Então, você está contido aqui dentro, ó. Então, na sétima, você percebe que você já não tem mais corpo, você já não tem mais dor. É totalmente diferente a compreensão. Aí, conforme você vai ganhando densidade para chegar na terceira, para entrar no corpo, não é legal, viu? Não é legal. Eu lembro quando eu voltei, para entrar no meu corpo, foi complicado para mim, viu? Foi algo que me começou a dar angústia. Eu fiquei preso no teto. Eu via a UTI, eu via meu corpo deitado. Não foi legal, mas não foi mesmo. Quando você sai da sétima dimensão e você vai entrar, você tem 3 dimensões aqui, ó, só um minuto. É como se você estivesse olhando agora o domo de quartzo. Você está fora dele, você está nas águas primordiais. Então você que está na oitava, na nona e na décima, que é as águas primordiais, ó, a sensação é que você já olha um pouco a Matrix, aonde você foi inserido. E quando você está passando pela oitava, pela nona e pela décima, você vê um barulho. Ele chega a deixar você surdo,
de tanto barulho de água. É um barulho de água. Parece uma cachoeira gigante. É um negócio, assim, chega a ser até assustador. E aí você vai passando, né, pela água primordiais. Vamos entrar na questão do batismo. Quando eu tive essa experiência, se você pegar 4 meses, vai dar mais ou menos no Kairos 120 mil anos. Não é 1000 anos para cada um dia, mas como eu devia estar ali no segundo ou no terceiro céu, que é um jardim, o que aconteceu? Eu acredito que eu fiquei lá mais ou menos uns 100 mil anos. E aqui na Terra foi 4 meses. Olha que coisa interessante. Por isso que eu falo que o Criador brinca com o tempo. Então, 100 mil anos lá para mim foi 4 meses de coma na Terra. Então, quando eu estive lá, você lembra que antes de eu tomar o raio, eu era um judeu ortodoxo. E aí ele começou a me explicar o caminho de volta. E ele me explicou o arrebatamento, aquele senhor que eu andava que tinha cabeça de leão. Eu sei que quando a gente fala isso, você tem que compreender que só as pessoas que estão nos 12 salões maiores que têm a imagem e semelhança do Criador. Os anjos têm formato de cabeça de animais. Tanto é só você ler a roda de Ezequiel. Eu gosto de basear meus estudos nas escrituras, para não ser confundido. Daqui a pouco tem comentário aí que eu sei que eu vou ter que apagar. É nova era, porque as pessoas estão na Matrix e vão morrer na Matrix. É triste isso. Então, esse senhor, ele me explicava que para mim vir lá do Aion, que é lá quando você está no Salão das Almas, era o código 963, que eu já expliquei aqui no vídeo. E para mim retornar é o 369. E ele sempre falava para mim que o batismo é o 369, que você vai codificar na sua glândula pineal. Então, ó, você está no Salão das Almas, tá? Ó, você vem vindo do Salão das Almas. Aqui, ó, o Aion, aqui a luz aqui no Aion a luz está numa velocidade tremenda, você vem descendo. Você só vai ganhando densidade porque a luz vem diminuindo. O Kairos diminui, ele diminui tanto tempo. Então você vai, quando você está indo para o Aion, a sua densidade vai diminuir. Quando você vem descendo, a sua densidade ela vai começar a aumentar. Quanto mais se aprofunda a Matrix, mais sólido você fica. É dessa forma, né? Vai criando esse mundo virtual. Eu tenho linguagem simples, eu acho que estou usando as palavras corretas. Aí você vem descendo, ó, você vem descendo aqui as 3 dimensões, ó. Quando você chega aqui no cubo de quartzo, você passou as águas. Presta atenção, filha, você passou as águas. Você vai entender o batismo agora de uma forma simples, não de doutrina religiosa. E aí o que acontece? Ó, você vai descendo, 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 e aí quando você vai entrar na 3ª dimensão, o que acontece? Você vai ficar no útero da sua mãe 9 meses. Você não fica ali 9 meses? E tudo está contido em código. 40 semanas é a gestação, depois você pega 40 dias no deserto, é tudo usado o número 4, dando uma simbologia a essas dimensões, a essa quebra de tempo, ó, que é os portais, né? Então você é um ser que vem vindo das águas primordiais, tanto é que você vai passar 9 meses no útero da sua mãe, tá bom? Agora, por que eu tenho que me batizar na água? Por que eu necessito do batismo na água? Vou explicar de uma forma simples. Depois você pega as escrituras e você vai achar o que eu estou falando. O que acontece? Quando você entrou pelas águas e emergiu no domo de quartzo. Você saiu, o útero da sua mãe é um portal, filho. E você entra no plano físico. Mas você veio pelas águas primordiais. O batismo, ó, é como se você estivesse levantando a cabeça, você saindo de uma imersão profunda, de um lago profundo. Aí você saiu assim, ó, na superfície. Você deu um mergulho, ó, vou explicar da forma simples, irmão, que você deu um mergulho, mergulhou. Aí chega aqui, ó, quando você vai entrar aqui no domo de quartzo, o que acontece? Você está no útero da sua mãe, é como se você entrasse na superfície. Até o Messias se sujeitou ao batismo, filho. Se ele se batizou, você precisa fazer esse caminho inverso.
Porque o batismo, quando você desce o seu corpo às águas, você tem que fazer a imersão, abaixar seu corpo todinho. O que acontece? Você está simbolizando o caminho de volta. Porque é como se você tivesse descido as águas e levantado aqui. E por que ele fala, eu batizo você no Espírito? Porque ali, ó, na sexta dimensão, seu corpo começa a ficar igual em um plasma. Na sétima você cria consciência, não tem dor, não tem nada. Depois você passa a 8, ó, você vai passar a 8, a 9, a 10, que está inserida aqui. E aí você sai do cubo de quartos. Quando você chega aqui no Kairos, ele te batiza no Espírito. Por que ele te batiza no Espírito? Porque você passou as 10 dimensões. Você não está mais contido no cubo de quartos. Você está fora, você já está no Kairos. Você já chegou no mundo espiritual. Então ele te batiza com o Espírito dele, com o Espírito do Messias. Porque o Messias é a fonte. O Messias é o código-fonte. Tudo está contido nele, então você está batizado. Então, quando você aceita o batismo, ó, o que aconteceu aqui quando João Batista estava batizando o Messias? O Messias emergiu na água, fazendo o caminho contrário, e emergiu aqui no mundo espiritual. O batismo é o código 369. Se você não tiver o batismo de imersão, você não consegue ser arrebatado, filho. Não adianta. Só vão ser arrebatados quem tiver o batismo. Foi isso que eles me ensinaram. Estou contando a minha experiência. Eu não estou falando de doutrina, não estou falando de nada. Abra a mente, pelo menos uma vez na vida. Está conversando. Estou contando como se você estivesse sentado na mesa da minha casa, tomando um café, e eu contando o que aconteceu comigo em coma. Só isso. Eu não quero que você acredite. Ah, não, você tem que acreditar. Isso é o correto. Não. Eu só estou te explicando uma experiência que aconteceu comigo. Tanto é que eu peguei toda a minha família, arrumei um senhor, que tem igreja que não batisma, sem fazer o curso nela, tem um monte disso. Se não tiver ninguém que te batiza, vá você mesmo, faz a imersão da água, de água no rio, no mar, onde você fizer, de preferência rio. Você você confessa a palavra, né, que você crê no Messias, e você imerge seu corpo. Pronto, você está batizado, filho. Não pode ficar preso em doutrina, não. Não tem ninguém para me batizar. Procurou, não conseguiu? Vá e se batiza. Leva seus filhos, faz a imersão da água. Ah, eu já fui batizado, mas não teve imersão da água. Não vale. Você tem que ser imergido na água. Você tem que fazer esse caminho de volta. Eu só estou falando a minha experiência. Tanto é que antes do raio eu era judeu ortodoxo. Eu vim judeu messiânico. Pode-se dizer que eu vim messiânico, nem judeu. Eu perdi isso aí, rapaz. Isso aí acabou. Lá nunca me perguntaram nada. E nunca falaram em doutrina. Só olha o coração, não tem doutrina. Não tem doutrina. Os religiosos vai assustar quando cair nesse mundo espiritual. Nossa, vai ser choque neles. É choque um atrás do outro. De brincadeira. Fecha a mente. Fica confiando aí no pastor de igreja. Vai confiando. Você vai ver o que acontece. O modo de falar, filho. Você tem que buscar as escrituras. Você lê, pede compreensão ao Pai. Eu não estou falando que você não tem que ir na igreja. Claro que você tem que ir na igreja, você aprende. Mas você não pode achar que é o seu pastor que vai te salvar, filho. Salvação é individual. Salvação é individual. E não tem doutrina no céu. Não existe doutrina no céu. Isso eu te falo. Não me perguntaram nada. Tanto é que eu abandonei o judaísmo. Abandonei o judaísmo. O Messias é tudo, meu. Messias, glória. É o Messias, rapaz. Iau. Então, o batismo é o caminho inverso. Quer ver? Vamos ler aqui uns trechos. Só um minuto. Olha aqui, ó. Atos, capítulo 11, versículo 16. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou vocês com água. É como se você estivesse retrocedendo dentro do útero da sua mãe, que são as águas, e você foi embora, saiu do cubo de quartos, que é as águas primordiais, e colocou a cabeça aqui fora. Quando você batiza, é como se sua cabeça saiu aqui, no mar das águas primordiais. E aí você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito do Messias, rapaz. Você está no mundo espiritual. É de uma forma simples. E depois eu vou ler outra parte aqui, só um minuto. Olha aqui, quando você lê 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira. Quando você está passando pela água, seu corpo está sendo limpo.
mas o compromisso de uma boa consciência diante de algo por meio da ressurreição do Messias. Então, o que acontece? Lembra que eu te falei que quando você chega na sexta dimensão, sétima dimensão, você vai se tornando uma consciência, e olha o que Pedro fala aqui, mas o compromisso de uma boa consciência. Aí você vai passar a 8, a 9, a 10ª, e aí você vira uma consciência. Tomara que as pessoas entendam, que é difícil as pessoas. Olha o que João fala em Atos capítulo 19, versículo 4. Não, Paulo disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. O que eu falo? Arrependimento, santidade. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, no Messias. Atos capítulo 19, versículo 4. Olha aqui Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Yahweh e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Tá vendo? É fácil de compreender. É simples demais compreender o Evangelho, quando te dá em forma simples. Recapitulando, eu estou aqui, emergi na água. Está simbolizando eu saindo do cubo de quartzo. E depois você é batizado no Espírito. Por que você é batizado no Espírito? Porque você já está no Kairos, filho. Você está fazendo, quando você faz o batismo, você está colocando dentro, eu vou falar a minha linguagem, dentro da sua glândula pineal, o 369. O que é o 369? É o caminho de volta. Quando o Messias ressuscitou, ele usou 369. Todos os portais se abrem com 369. Aqui você tem os portais, e os buracos negros se abrem com 963. Esse é o segredo que Tesla tanto falava. Tesla sabia das coisas, rapaz. Só que Tesla era um cara do mal. Tesla não era um cara do bem, não, viu? Tesla era um gênio do mal, a serviço de anjo caído. Ele conversava com esses seres de outras dimensões, então ele não era do bem, não. Não vem falar que é do bem, que não era. Quem é do bem, é do bem. Quem é do mal, é do mal. Quer ver outra que é do mal? Helena Blavatsky, é do mal. Júlio Verne, do mal. Eu vou te explicar tudo esse povo aí. Lá naquela série alienígena, eu vou explicar Helena Blavatsky, eu vou explicar Júlio Verne. É tudo do mal essa galera aí, rapaz. Eu vou explicar tudo para vocês. Tá? Então é isso aí. Nós vai continuando e falta muito mais coisa para explicar para você entender o tempo. Eu quero que você entenda o tempo. Isso aqui é um relato, hein? É um relato. Abra a mente, porque as pessoas é mente fechada, cauterizada. Eu não quero mudar a sua doutrina. Eu não quero batizar. Não batize. A consequência é sua. Eu sou dessa opinião. Você não vai batizar. Aí você quer mostrar para mim que não precisa batizar. Não precisa fazer isso, filho. Fica com você. Eu respeito a sua opinião, tá? Aqui é um relato. Shalom, Adonai.